Bom dia, amados, queridos irmãos e amigos. Que bom, estamos juntos mais uma vez nesta manhã e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês ao momento sublime deste dia. Gostaria de compartilhar com vocês nesse instante a respeito de um assunto que está ocupando as nossas mentes, os nossos corações, as nossas preocupações, que é a situação do nosso país, a situação dos nossos governantes e como a igreja precisa se comportar nesse tempo tão especial. Como igreja, como filhos de Deus, nós somos cidadãos também desta pátria e nós precisamos nos colocar totalmente nas mãos de Deus se quisermos cooperar positivamente para melhorar essa situação, mudar esse estado de coisas que está reinando em nosso país. Vivemos numa pandemia, vivemos num tempo em que as preocupações com a saúde, com a questão sanitária continuam e preocupam e em alguns momentos aumenta a nossa preocupação, mas ainda assim nós vemos alguns sinais de queda, de melhorias e por outro lado, quando nós deveríamos estar caminhando para momentos melhores, nós vemos o caos se instalando politicamente e situações sendo criadas e novidades sendo postas, tirando a paz do nosso povo. Nós precisamos orar por isso. Lá em Provérbios capítulo 29, verso 2, o sábio Salomão diz o seguinte: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Então, a palavra de Deus já nos alerta e sempre nos alertou a respeito desse assunto, a respeito de nos preocuparmos com os governantes. E num país em que tudo se decide democraticamente, então o povo tem uma responsabilidade muito grande na sua escolha. Já escolhemos e agora precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Então o texto diz: quando os honestos governam, o povo se alegra. Nós nos alegramos por um bom governo. Na época da monarquia, quando um rei era orientado por Deus, ungido por Deus, e ele fazia um bom trabalho, o povo se alegrava. Em outros sistemas de governo, qualquer sistema de governo, não é o sistema que manda, mas são as pessoas que estão à frente governando. Então a Bíblia chega e diz: os honestos podem estar no poder governando. E quando isso acontece, o povo tem descanso, o povo se alegra, o povo tem paz. Mas quando o contrário acontece, o povo geme, o povo reclama, o povo chora. E nós precisamos então tratar desse assunto. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar por nossa pátria. Não, sem levar em conta a cor partidária, esse ou aquele partido, esse ou aquele governante, nós precisamos entender que os honestos deveriam estar no poder. Os honestos, estando no poder, há uma esperança para o povo. Então, nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Nas próximas eleições, por exemplo, que nós possamos, com muita sabedoria e ainda mais com muito temor a Deus, porque nós estamos vendo as coisas polarizadas e um lado levando para um lugar muito perigoso, um futuro muito perigoso. Então nós precisamos clamar a Deus por isso. Precisamos orar por nossa pátria. Ao mesmo tempo em que se há uma convocação para se fazer uma grande manifestação no dia 7 de setembro, eu penso que a igreja deveria se mobilizar para começar hoje uma campanha de oração. Gente orando em todos os lugares, a igreja orando, a gente orar em casa, as pessoas orarem sem grandes movimentações. E eu creio que se nós fizermos isso e se houver realmente
uma união nacional nesse sentido. Algo extraordinário pode acontecer não só no dia 7 de setembro, mas pode acontecer com o nosso país, com o nosso povo. Então nós precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar por nossa pátria. Amados, nós temos uma grande nação. Nós pertencemos a um grande país. Nós devemos agradecer a Deus por isso. E tudo que nós temos, tudo que já se foi conquistado, isso precisa ser preservado. Nós temos uma grande nação. E ainda mais, o nosso país pode ser ainda melhor. Ainda melhor. Então eu creio que Deus planeja esse melhor para nós. Eu creio que Deus está interessado no nosso futuro como nação. Ele sempre esteve interessado, ele sempre demonstrou o seu desejo de abençoar as cidades, as nações. Então, para isso é preciso que as pessoas que têm poder de mando estejam totalmente na dependência do Senhor. Então nós precisamos orar, porque Deus planeja um futuro melhor. Nós precisamos pedir esse futuro melhor. Vamos orar, vamos intensificar as nossas orações. Não vamos nos esquecer da pandemia, não vamos nos esquecer dos cuidados com a saúde, mas vamos agora também dedicar uma atenção toda especial às questões que assolam o nosso país e que têm preocupado as pessoas honestas. Que Deus tenha misericórdia de nós precisamos interceder e agir. Aquilo que estiver ao seu alcance, você precisa fazer. Aquilo que estiver no meu alcance, eu preciso fazer. Então precisamos pedir sabedoria ao Senhor para saber agir e tomar as decisões certas e fazer a coisa certa na hora certa. Vamos entregar esse assunto nas mãos de Deus? Querido Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo país que nós pertencemos, essa grande nação. O Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós estamos preocupados com as circunstâncias que estão cercando os nossos governantes. E eu quero te pedir, ó Deus, me unir com os teus filhos para clamarmos por misericórdia. Visita o nosso país com poder e graça. Repreenda Satanás, desaloja Satanás, ó Deus, dos lugares estratégicos que ele tem colocado pessoas do mal. E nós queremos pedir, ó Deus, que mais pessoas honestas estejam na liderança, estejam governando em todas as esferas de governo desse país. Fica conosco e, sobretudo, Senhor, abençoa a tua igreja, que a tua igreja entenda o seu papel nesse tempo. Não é de militância política, mas é de militância espiritual. Devemos orar e clamar, porque o Senhor vai agir por nós. Em nome de Jesus, cremos e entregamos nas tuas mãos este assunto. Amém, Senhor. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia, amados. Vamos orar?